Vamos mostrar agora a aplicação de um site que é uma boa alternativa ao cálculo da circunferência a partir do software do programa Google Earth Profissional, versão profissional. Este site é o KPML for Earth e tem um aplicativo que se chama KPML Circle Generator. Este pequeno aplicativo usa então como referências, como variáveis para calcular a circunferência, qual que é o raio. O raio, nesse caso, podemos colocar vários números, mas neste caso eu vou colocar 500. E temos aqui as unidades, pode ser metros, pode ser quilómetros, milhas, nesse caso vamos deixar quilómetros. E tem ainda uma opção que é o Auto Refresh. Isso permite-nos criar automaticamente a circunferência sempre que movemos o nosso navegador de mapas. Agora nessa primeira opção vou deixar essa opção desativa. O centro da nossa circunferência, as coordenadas podem ser introduzidas aqui no site, mas é opcional, porque ele automaticamente vai buscar estas coordenadas ao centro do nosso Google Earth. Ou seja, se eu estiver aqui a visualizar, por exemplo, a escola, no centro do meu visualizador, essa faixa branca, quando for a criar o fecheiro a partir desse site, ele vai buscar as coordenadas daquele centro da nossa janela de visualização. Por último, falta selecionar qual é que é a cor da circunferência. Nesse caso pode ser vermelho, verde, azul, amarelo, branco. Vamos deixar vermelho. E por último, é só carregar no botão Generate Circle. Ele cria automaticamente o fecheiro. É só abrir e automaticamente criou então aqui uma pasta com o nome Circle raio de círculo de 500 metros. E, como tinha referido, ele criou então à volta dessa escola, desse polígono branco, criou então um raio, nesse caso de 500 metros. Se nós expandirmos a pasta do círculo, nós temos o círculo dentro dessa pasta e temos ainda o centro, o ponto do centro. Cá está, ele coloca então o centro, nesse caso, no local onde nós tínhamos o nosso visualizador, que é a escola. Outra maneira de criar então ainda essas áreas de influência a partir do centro da coordenada é ter acionado esta opção do Auto Refresh. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas neste caso vamos acionar esta opção. E vamos criar a círculo, em vez de ser vermelho, vai ser verde, por exemplo, para fazer a distinção entre as duas circunferências. Vamos gerar a circunferência. Mais uma vez ele pede para abrir no Google Earth. E neste momento, sempre que nós movermos a nossa janela de visualização dos mapas, ele move sempre a circunferência para o centro da nossa vista. Mais uma vez vamos expandir a pasta, essa nova. Vamos colocar ativo o center point, o ponto do centro. E se nós movermos, ele vai movendo sempre a circunferência, automaticamente. Por último, por exemplo, nós queremos calcular então esta circunferência à volta deste campo de futebol. Vamos meter a janela de visualização no centro do campo de futebol. Cá está. Ele então criou automaticamente essa circunferência com um raio de 500 metros à volta deste campo de futebol. E para gravar esta circunferência no nosso Google Earth, basta então arrastar o círculo para dentro de uma pasta. Nesse caso, vou arrastar para dentro de uma pasta que criei que se chama Áreas de Influência. A mesma coisa, posso também mover Center Point. E neste momento ele mantém já aqui a circunferência à volta do campo de futebol. Mas ele continua sempre a criar novas circunferências. Pode ser útil quando nós queremos repetir a mesma área à volta de outro ponto. Nesse caso podemos ir, por exemplo, para um ponto de referência, por exemplo aqui a Marina.
vamos mais uma vez acionar o center point. A marina, o ponto do centro está na marina, e criamos então duas circunferências automaticamente. Por último, mais uma vez, se nós queremos guardar esta circunferência verde, é selecionar o círculo e gravar para dentro, mais uma vez, da área de influência, nesse caso da pasta que eu criei. Mesma coisa para o center point. E pronto, e neste momento eu posso continuar a mover, ele cria-me sempre novas circunferências. Esta é a opção de criar circunferências com auto refresh. Uma opção muito útil e muito fácil de usar. Se nós tivermos uma área de influência que, em vez de ser um ponto, se for, por exemplo, vou desativar então aqui o nosso círculo para ele deixar de estar sempre a criar. Basta botão direito e eliminar. Ele desaparece. Ele pergunta se quer eliminar, dizemos que sim. Mesma coisa para o outro. Eliminamos. Neste momento passamos a ter só duas circunferências, aquelas que gravámos para dentro de uma pasta do Google Earth. Center point, cá está, à volta do campo de futebol e à volta da marina. Se as nossas áreas de influência forem uma linha, por exemplo, nesse caso uma ribeira e uma escola, existe aqui outra aplicação, que é no site do GeoNews. Vamos voltar ao início. GIS Utilities. Mais uma vez o Buffering. E podemos criar então áreas de influência a partir de uma linha ou a partir do polígono. Pode ser a partir da linha da ribeira. Selecionamos linha e vamos pesquisar. Nesse caso eu tenho aqui um KPML, que é uma linha. Seleciono o caminho e vou dizer que quero a área de influência à volta de 150 metros daquela ribeira. Carregamos no botão para fazer o upload, para enviar o ficheiro para o site, e o resultado aparece logo cá em cima. Muito rápido. Ao selecionar o ficheiro, ele permite abrir novamente diretamente no Google Earth. E cá está. Temos então a nossa linha da ribeira e automaticamente ele cria uma área de influência à volta desta linha com os tais 150 metros. Expandindo a pasta, mais uma vez, temos aqui todas as nossas áreas, onde nós podemos então eliminar parte das linhas que quisermos. Por exemplo, ele cria esta linha vermelha aqui a mais, deve ser o último ponto. Cá está. Se desativarmos o último ponto, ele cria a linha corretamente. E podemos ainda então, botão direito, em cima do ficheiro criado, propriedades, e posso alterar a cor, por exemplo, da linha da área. Posso meter uma transparência, 50%, por exemplo, e a linha, em vez de ser vermelha também, ser a preto. Posso meter maior. E cá está, temos aqui então, ele em cada um dos vértices vai criando circunferências do raio de 150 metros e cria então esta área de influência a partir de uma linha. Para os polígonos é idêntico, mas em vez de escolher a linha, basta escolher um KPML que tenha polígonos. E isto aqui são exemplos práticos de uma alternativa à criação de áreas de influência que existe na versão profissional do Google. Espero que tenham gostado. Até já!